Da série O Perigo do Extremismo, tema de hoje, mundanismo. Quando eu falo em mundanismo, eu quero aqui apresentar para você e que você entenda isso a partir do ponto de vista bíblico. E depois introduzir aqui uma maneira de você entender o que as pessoas querem dizer com aquele fulano é mundano, aquele irmão é mundano. Mas vamos olhar primeiramente do ponto de vista bíblico, que é mundanismo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10, ele diz: Porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então, mundanismo é você amar as coisas que é do mundo. Não precisa ser algo que seja pecaminoso. Pode ser algo lícito, algo que seja uma virtude até. Mas se você ama, como diz em 1 João, capítulo 2,15, não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Por isso ele ama o mundo. Então, uma pessoa que busca, por exemplo, em qualquer coisa que não seja Jesus, o senso de valor, a sua própria identidade, ela é uma pessoa mundana, segundo a Bíblia. Jesus diz assim no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 26, se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que você não tem que amar a sua família, ou que você não pode ter um afeto grande por eles, mas está dizendo que o seu amor por eles não pode ser maior do que o seu amor por Cristo. Porque se você ama qualquer coisa, mesmo que seja boa coisa, mais do que a Jesus, você não é discípulo dele, portanto você não é cristão, você é mundano, você ama as coisas do mundo. As coisas desse plano terrestre. Jesus não é desse plano terrestre, ele é o Filho de Deus antes da fundação do mundo, gerado na eternidade. Ele é o homem do céu. Então ele não é deste plano terrestre, material, físico, efêmero que nós somos. Se você ama qualquer coisa aqui, mais do que este homem do céu, você não pode ser discípulo dele. Então, na visão bíblica, mundano é aquele que tem o seu valor, a sua identidade das coisas que são criadas e não de Cristo. Cristo não é criado. Então, todo aquele que busca a sua identidade, valor das coisas que são criadas, ele não é um discípulo de Cristo, portanto ele é um mundano. Ou seja, se sua identidade vem da sua profissão, do seu currículo, do seu status, do seu poder, da sua família, você é um mundano, pois ela não vem de Cristo e este crucificado. Isso torna você um mundano. Então, aquilo que nós amamos é aquilo que molda a nossa personalidade, é aquilo que molda a nossa identidade, que nos muda e nos molda. É aquilo que nós amamos. Então, se você ama o dinheiro, se você ama os bens materiais, se você ama qualquer coisa e não ama a Cristo, você é um mundano, você ama as coisas do mundo. Quando diz mundo, não está querendo dizer nesse sentido de coisas pecaminosas. Está dizendo de tudo aquilo que é do plano terrestre e material. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. É isso que o mundanismo representa segundo esse conceito bíblico. Mas se tratando de mundanismo, vamos olhar aqui na visão mais no segundo ponto desse nosso entendimento aqui. Se tratando do mundanismo entre aqueles que se dizem salvos,
nós usamos a palavra fulano é mundano ou fulana é mundana de forma pejorativa para classificar um hábito ou comportamento que não achamos correto de acordo com a nossa religião ou crença. Então, se eu não concordo com o tipo de atitude de alguém, aquilo eu acho que é oposto à minha religião, à minha crença, eu caracterizo aquela pessoa como mundana para então dizer que você é assim, você não é cristão, você é mundano. Eu estou colocando estigma nas pessoas, marcas nas pessoas. Então, por exemplo, os arminianos dizem que se você for salvo para sempre, como defende a linha de pensamento calvinista, significa que então você pode viver de qualquer maneira que irá ser salvo. Então não importa se você fuma, se você bebe, prostitui, adultera, se masturba, se você é salvo para sempre. Então isso é usado para combater uma doutrina. Então quer dizer que eu posso ser mundano se eu sou salvo para sempre? É esse tipo de estigma, de marca que os arminianos buscam colocar para desmerecer uma doutrina bíblica. Eu digo isso porque eu nunca ouvi um calvinista dizer que eu sou salvo, por isso eu posso viver da maneira que eu quero. Eu nunca ouvi um calvinista dizer isso. Alguns talvez digam isso. Eu nunca ouvi, mas talvez alguns digam. Mas eu já ouvi arminianos usar esse contraponto contra a doutrina calvinista. Embora a lógica racional esteja correta, porque se torna uma maneira mundana. Se você diz que você é salvo para sempre, você pode, por causa disso, viver da maneira que você quer. Isso é mundanismo. A lógica racional está correta, o pensamento está correto. Embora essa lógica esteja correta, a segurança eterna de salvação, ela dá espaço para ser entendida como um meio de usar a liberdade por cobertura da malícia, como está em 1 de Pedro, capítulo 2:16. Ou seja, muitas pessoas acham que a segurança eterna de salvação suprime o estímulo de buscar a salvação da contaminação do pecado. Entende o que eu estou querendo te dizer? É que algumas pessoas pensam que se eu sou salvo para sempre, eu fui salvo, nada que eu faço vai tirar minha salvação, então por que eu vou buscar crescer em santidade se eu já sou salvo? Algumas pessoas acham que esse tipo de ensinamento, a segurança eterna de salvação, ela suprime esse estímulo para nós buscarmos a salvação do pecado que habita em nós. Só que esse é um tipo de pensamento equivocado, porque a pessoa, quando tem esse tipo de pensamento, ela é uma pessoa de uma linha, ela tem uma linha de pensamento, uma doutrina estabelecida, na maioria dos casos, é uma pessoa de pensamento arminiano e tentando entender isso do ponto de vista calvinista. Por isso que há esse tipo de incongruência na doutrina em si. Só que se você entender isso do ponto de vista bíblico, tirando essas doutrinas de lado e tentando entender isso do ponto de vista bíblico, você vai ver que muito pelo contrário, uma pessoa que realmente foi salva, ela tem a garantia de Deus que está salva. E por isso ela buscará a santidade e a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, como está em Romanos 8:21. Ou seja, a segurança eterna de salvação não é somente uma doutrina filosófica e religiosa, mas também uma experiência que cada indivíduo regenerado tem, que é quando o Espírito do Senhor é infundido no nosso espírito, nos tornando cheios do seu Espírito Santo, da sua unção, da sua palavra profética, dos dons espirituais, dos dons celestiais. É isso que acontece, não é somente uma doutrina em si, mas é uma experiência de vida que você tem em contato direto com Deus.
Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, e aqui está o texto que deixa isso nossa mente elucidada e saturada da palavra, diz assim: Ele também vos firmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o versículo que mostra por que nós somos salvos, porque nós somos salvos para sempre, e não somente isso, mas dá uma garantia de que vamos nos manter firmes em santidade até o fim e sermos irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo aqui, ele coloca o motivo pelo qual isso ocorre. Porque uma pessoa que ela salva para sempre. Existe um motivo por trás, não é somente um pretexto, um alvará para a pessoa querer viver em pecado. Mas ele coloca o motivo pelo qual isso ocorre. Ou seja, a segurança que temos de salvação, ela não vem pela nossa própria capacidade de nos mantermos firmes até o fim, ou sobre a nossa fidelidade a Deus, mas de que Deus é fiel. Deus é fiel em suas promessas, por isso nós recebemos elas. Deus é fiel em seu propósito, por isso nós perseveramos em santidade. É o propósito dele, ele nos chamou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles no amado. Deus é fiel a seu Filho, por isso estaremos firmes e irrepreensíveis diante dele. Deus é fiel em sua obra, por isso ele terminará a boa obra que começou em nós. Ou seja, a segurança eterna é garantida pela fidelidade de Deus. E a nossa esperança e desejo ardente, como Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, é de que nunca mais nós seremos cativos, presos, viciados pelos pecados dos quais nós já fomos libertos pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. E nós nunca mais nos manteremos presos, seremos livres disso, não por nós mesmos, como se de nós mesmos viesse a força, mas pela fidelidade de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, como está em 2 Coríntios 3:5. Então, sem a operação poderosa da pessoa do Espírito Santo, vivificando as palavras em nossos corações, as pessoas elas somente vão compreender a doutrina da segurança eterna de maneira intelectual e irão usar a doutrina como um alvará para o pecado. Geralmente as pessoas que não compreendem esse poder do Espírito Santo operando em nós, em sua pessoa, para nos mantermos firmes em santidade e irrepreensíveis naquele dia diante de nosso Senhor Jesus Cristo, eles dizem assim: se onde abundou o pecado superabundou a graça, vamos continuar pecando para que abunde ainda mais a graça. Ou então eles dizem: se é só pela graça, então não tem problema eu viver assim e assim. De fato, estamos absolutamente convictos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como está em Romanos 8:38, 39. Só que usar isso como pretexto, ou como o apóstolo Pedro diz, usando a liberdade por cobertura da malícia, usar isso como pretexto para dizer que então eu posso viver da maneira que a carne de todo homem caído deseja, mostra que a pessoa somente compreendeu um ponto da doutrina,
apenas compreendeu de maneira superficial o que a palavra de Deus ensina, apenas um ensino intelectual, sem a operação do Espírito Santo em sua divina pessoa trabalhando em nós. Aqui a ênfase não está nas circunstâncias atenuantes da vida. O que você fez hoje, o presente, o que você vai fazer amanhã, ou os demônios, principados, anjos, potestades, a morte, a vida, enfim. A ênfase não está nas circunstâncias, mas no tão grande amor, que é, como eu disse, se você ama alguma coisa, aquilo vai te mudar e te moldar. A ênfase aqui, Paulo está colocando toda a ênfase no amor, e não no nosso amor por Deus. Não é o nosso amor por Deus que nos mantém firmes, não é o nosso amor por Deus que nos coloca irrepreensíveis naquele dia. Paulo deixa bem claro que é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nada, nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não é do nosso amor por Deus, é do amor de Deus. É o amor de Deus por nós em Cristo Jesus que nos mantém firmes. Não o nosso amor de volta para Deus. É o amor dele por nós que nos mantém firmes. Então, ele nos amou primeiro. Por isso nós o amamos. E agora nós o amamos, isso mostra que nós não amamos mais o mundo, mas aquele que nos amou. Agora, é óbvio que algumas pessoas irão distorcer a verdade para viver o mundo secular, viver o mundanismo. Só que a Bíblia nos adverte, como está em Judas capítulo 1, verso 4. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça de nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na outra tradução da A21 diz assim: porque certos homens se infiltraram entre vós sem que mesmo fossem notados, homens que desde há muito tempo eles estavam destinados para a condenação. São homens ímpios que adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam o nosso único Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão amplificada, vai mais fundo, eu creio, diz assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso Senhor, e o único Deus. Então, o mundano diz: eu sou salvo, posso viver uma vida imoral, porque vou ser salvo de qualquer forma. Não é assim. Você nunca foi salvo. Se você tem esse tipo de objeção, de pensamento, de filosofia de vida, você nunca foi salvo. A sua condenação é justa se você tem esse tipo de pensamento. É o que a Bíblia está dizendo. Paulo diz assim: a condenação de tais pessoas é justa. Merecem ir para o inferno mesmo. Por quê? Porque eles mudaram a graça de Deus. O entendimento que as pessoas têm hoje sobre graça é tão limitado, tão raso, tão superficial, tão mesquinho, que a graça que elas pregam é uma graça indulgente. Quando dizemos que é pela graça, somente pela graça, as pessoas acham que graça é indulgência, é apenas perdoar pecados, mas não fazer mais nada do que isso. Graça é um favor imerecido que apenas perdoa os pecados de quem não merece, mas não faz mais nada do que perdoar pecados. A graça é o poder profético e obra exclusiva da pessoa do Espírito Santo. A graça, ela não somente perdoa, mas ela também tira a contaminação, ela mantém firme. Paulo diz que o que ele era não era por ele mesmo, mas era a graça que operava. Era a graça que mantinha. A graça é o que basta. Independente da situação, a graça basta, porque a graça não é apenas a indulgência, é o poder do Espírito Santo.
É o poder da pessoa do Espírito Santo operando através de todos os milagres, sinais, maravilhas, os dons. A pessoa passa a viver numa dimensão espiritual, andar no Espírito, através da graça de Deus, de um favor que é concedido aos que não merecem. O que faz nós mantermos firmes, irrepreensíveis, andando em santidade, andando no Espírito, andando nas dimensões espirituais, assentado com Cristo Jesus nas dimensões espirituais, tendo todos os poderes do diabo sujeitado a nós, é a graça, é o favor de Deus aos que não merecem. A graça não é só eu te perdoo, mas você pode continuar vivendo da maneira que você quer. Que tipo de graça é isso? Que tipo de poder que leva a pessoa a ser mundano? Esse perdão do pecado que Deus nos dá é mais do que indulgência, é mais do que uma desculpa para você. E não é eu estou te desculpando porque você errou comigo. É um poder, o perdão de Deus é um poder que atua em nós. Não teria nenhum valor o perdão de Deus se ele não nos transformasse dia após dia. Porque do que adiantaria Deus perdoar você e permitir que você continue fazendo aquilo pelo qual ele te perdoou? Que poder este perdão tem se ele não transforma você? Ele te perdoou todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. Se ele te perdoou, esse perdão ele tem que ter efeito naquilo que você vai fazer hoje, naquilo que você fez lá atrás, naquilo que você vai fazer amanhã. Ele vai mudando e te moldando a ser a imagem de Cristo. Portanto, a graça, o perdão, ela é um poder que o Espírito Santo aplica pessoalmente em nós, nos transformando. Então, a pessoa que usa qualquer argumento de que só é pela graça, então eu posso viver da maneira que eu quero, se eu sou salvo, eu posso viver da maneira que eu quero, porque eu sou salvo para sempre, é uma pessoa mundana. É uma pessoa que não conhece a graça. Independente se ela é arminiano, calvinista, se ele é branista, se ele é... Independente da linha filosófica, religiosa que ele segue. É uma pessoa mundana, porque ela não conheceu a graça. Ela não conheceu... Ela é uma pessoa que está perdida. Ela está caminhando para o inferno, com os olhos vendados, sem saber que está indo para lá. Ela está perdida.